Oi, pessoal, eu sou a Milena. Eu tô aqui para falar sobre as minhas experiências com lei da atração, com gratidão, exercícios, alimentação, enfim, experiências positivas que podem te influenciar, né, também de forma positiva. Eu acho que é importante a gente compartilhar coisas boas, né? Hoje eu vim contar como eu consegui um quarto maravilhoso em uma pousada em Tiradentes, assim, gastando muito pouco. Tudo aconteceu quando eu e, então, meu namorado, né, que hoje é meu marido, nós éramos estagiários. E aí a gente ganhava pouco, né? Estagiário, né, não ganha tanto, né? Aí nós queríamos ir em Tiradentes, passear lá, conhecer lá, porque até então a gente não conhecia. Só que a gente não tinha muito dinheiro pra ir. Aí eu lembro que a gente pesquisou, né, na internet, pousadas mais tranquilas, né, de você ir, mais baratas, né, no caso, porque a gente não tinha muito dinheiro para poder pagar um quarto grande, então a gente queria, tipo, uma cama, com um ventilador, porque a gente tava indo na época de calor, assim, e um banheiro pra gente poder usar, era isso. E aí, a gente alugou numa pousada que era extensão de outra pousada. Tipo, era uma parte mais simples da pousada, que eles fizeram quartinhos, então eram bem baratinhos. E aí você poderia tomar café da manhã na pousada principal, que era chique lá, que tinha piscina e quartos, com banheira e tudo, né? E aí a gente falou, tá ótimo, né? Já considera um café da manhã, menos uma refeição pra gente pagar, já tá incluso. E a gente tava indo, tipo, com dinheiro da gasolina e dinheiro, assim, pra gente gastar em algum restaurante lá. E depois outras coisas a gente ia comprar no mercado mesmo, porque a gente queria conhecer a cidade, ver as igrejas, né? Conhecer como é que era lá. E aí, né, fomos, né, ligamos lá na pousada, né, que era a extensão da outra pousada chique, e marcamos tudo. E eu peguei, né, já tava nessa vibe de lei da atração, de que você pensa, você atrai pra sua vida e tal. E aí eu sempre fui escrever cartas pro meu eu do futuro. E aí eu escrevi uma carta pra Milena do futuro, falando quanto que a viagem foi maravilhosa, que a gente aproveitou, né, muito, que a gente passeou e que foi tudo muito fluido, muito amigável, que o nosso quarto era ótimo, era muito melhor do que eu esperava, né? E fui escrevendo. Isso eu iria ler depois que voltasse dessa viagem. A rodovia estava perfeita, né? O carro perfeito e tudo. Escrevi. Fomos pra viagem. Primeiro, que foi muito incrível, porque na previsão do tempo, no clima-tempo, tava dando uma chuva. A gente saiu da minha cidade em direção a Tiradentes, um tempo nublado. Mas eu tava confiante, falei, não, vai dar tudo certo. A gente pisou lá na cidade, o tempo abriu. Impressionante, assim. Foram o final de semana inteiro de sol. Foi muito bom. E aí a gente chegou nessa pousada. Quando a gente chegou nessa pousada, né, que era a barata extensão da pousada chique, a menina da pousada tá assim, olha, a gente não percebeu, mas todos os quartos da pousadinha, né, da mais barata, estão reservados. A gente vai ter que deslocar vocês para a pousada, porque não tem quarto para vocês. Aí eu tô assim, quê? Como assim? Ela, não, vocês vão ficar na pousada principal, mas assim, não tem acréscimo nenhum, tá? Vocês vão pagar só o que vocês reservaram, né? Que era pousada barata. E aí vocês vão ficar hospedados na outra, tudo incluso. E sem nenhum adicional, porque foi erro nosso, a gente deveria ter te falado que não tinha mais, né, a vaga e tal. Eu, não, tá tudo bem. Gente, vocês têm noção. A gente ficou num quarto maravilhoso, super bem decorado, com ar, com acesso à piscina,
O banheiro maravilhoso, com banheiro, tudo assim. Gente, foi assim, eu fiquei chocada. A estrutura toda da pousada, era aquelas pousadas, tipo, que você senta na piscina, assim, e aí vem a pessoa com as toalhinhas, sabe? Pra você poder se secar, que fica servindo drinks, assim. Gente, eu fiquei chocada. A gente ficou, assim, numa pousada muito top por um preço baixíssimo, por um erro da pousada mesmo. Mas não era erro, na verdade era o meu acerto, né? Era o que o universo tinha preparado pra mim, porque eu entreguei. Eu fiz a carta, eu li, eu coloquei emoção e eu soltei. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te falar que você acreditar que vai dar certo e soltar, na maioria das vezes, muitas vezes funciona, sabe? E assim, mas é importante você soltar, não é ficar colocando ansiedade, não, porque a ansiedade faz você duvidar da sua capacidade. Então, assim, foi muito maravilhoso. Então, se você tiver aí com alguma viagem pra fazer, eu recomendo muito você escrever uma carta pra você mesmo, contando como a viagem foi maravilhosa, espetacular, e a rodovia tava ótima, essas companhias estavam ótimas, essas comidas, assim, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender muito positivamente. E se você gosta desse tipo de assunto, me segue aqui, que a gente sempre vai estar falando sobre isso, sobre técnicas, enfim. Me segue aí.